Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Se essas palmas é para Jesus, melhora aí. E enquanto você aplaude, você já dá glória. Você já chama a existência daquele que é grande, daquele que tem está no nosso meio. Oh, derrece. Coisa boa é servir-se Deus. Aleluia. Eu estou feliz demais por essa porta aberta. Feliz demais por encontrar com amigos especiais. Eu confesso que eu bambiei por conta dessa palavra, até por saber e entender que é um culto de mulheres, mas depois eu também entendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu até fiz um outro rascunho para fugir, mas Deus falou, não, é do seu jeito. Eita Deus! Gênesis 37, o verso 5. Tá ótimo, meu amor. O verso 5. E teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Podeis vos assentar. Quando nós começamos a meditar, a ler no livro de José, nós deparamos primeiro com uma família que recebe alguns cuidados de Deus Todo-Poderoso. Jacó tem o José, seu filho. Raquel enfrentou uma das impossibilidades, que é a impossibilidade de gerar. E quando ela gera José e Benjamim. E quando na gestão de Benjamim, no parto, Raquel morre. Mas Jacó tem um cuidado especial com esses dois meninos, pois são filhos amados da mulher que ele tanto amou. Jacó tem tanto cuidado com seu filho José, que ele começa a projetar, a tecer, embora estando em tenra idade, embora já esteja cansado e velho, ele começa a tecer com suas próprias mãos uma túnica de destaque para o seu filho. A primeira coisa que eu quero deixar sobre esta igreja, não importa a sua idade. Às vezes a gente fala, estou velho demais para poder ser usado na casa do Senhor. O nosso Deus, ele não escolhe idade, ele não escolhe tempo, ele não escolhe momento. Ainda que você esteja cansado, dizendo, olha, eu já passei dos 50, Deus está dizendo, eu já usei Jacó para dar uma túnica de destaque a alguém, eu vou usar você para mudar e resplandecer sobre a vida de alguém. É que às vezes a idade pega, né? E a gente fala assim, estou cansado, já trabalhei bastante. Aí Deus está falando, não, eu usei Jacó de tenra idade, de idade avançada, para tecer uma túnica de destaque para alguém. Deus vai usar você para exaltar e engrandecer alguém. José, ele está ali vestindo aquela túnica, está trabalhando, está ajudando o pai, e os irmãos estão observando José. A Bíblia diz que José começa a ter sonhos, começam a ter sonhos proféticos, e nesses sonhos que José começa a ter, ele começa a compartilhar no lugar que deve ser mais seguro, no meio da sua família. Não, a família tem que ser um lugar seguro. Muitas das vezes nós falamos assim, olha, eu não encontro na minha família paz, alegria, mas a família tem que ser um lugar seguro. José está compartilhando sonhos, está compartilhando até mesmo sem entender aquilo que ele estava sonhando, e de repente os irmãos, movidos de inveja. Se tem uma coisa que nós devemos vigiar, é não permitir que o espírito de inveja venha tomar posse do nosso coração. Não importa quem está na frente, não importa quem está em cima, o que importa é que você também é filho amado de Deus, e o invejoso não tem parte com o reino de Deus. Os irmãos de José, movidos de inveja, eles começam a tramar no coração para vender José. Eu demorei a entender, e eu estava preocupada principalmente com essa parte. Pode ligar, não vai desmanchar o cabelo não, aprendi bem hoje. Aleluia. Os irmãos, movidos de inveja, eles vendem José. Eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque foi aonde Deus mais me chamou a atenção, para me entregar uma palavra para o Senhor. Se tu pudesse ver como invejoso tem tentado vender o teu ministério, porque aqueles que conhecem a tua história, sabe os vales e desertos que tu passou.
Aleia, me refaça. E tu, na tua humildade, contou a tua história do passado. E agora tentam de alguma forma cerrar, fechar as portas. Mas hoje Deus vem e disse essa vida a ele. Eu peguei aquela carteira que muitas das vezes ele acha que é limitado. E eu começo a trazer uma assinatura nessa carteira. Eu não sei o que Deus está dizendo para ti, mas Deus está dizendo: a marca do teu passado não vai parar a obra que eu coloquei na tua mão. Pode até ter invejoso, mas vai ter que ver Deus realizar o sonho, diz o Senhor. Só quem acredita levanta a mão para o alto, adora e glorifica esse Deus. Os irmãos estavam com inveja. O invejoso vende, o invejoso mente, o invejoso inventa. O invejoso, ele não está nem preocupado se ele vai ganhar. O que importa, ele quer que você perca. O invejoso é isso. O invejoso não quer nem saber se ele vai ganhar. Ele fala: o que importa é que o outro perca. Porque se os irmãos de José tivessem alinhado com o projeto, teria sido tudo mais fácil. Mas o nosso Deus é especialista mesmo em fazer ficar difícil para a glória ser só dele. Está passando dificuldade aí, fica tranquilo. É Deus falando: eu estou deixando difícil para que a minha glória seja exclusivamente dele. José começa a contar e os irmãos invejosos começam a... Lindo assim só podia ser meu, né? Não. Os dois é meu. Eu emprestei do povo aí. Os irmãos começam a tramar o meio de acabar com os sonhos de José. Quero liberar uma chave aqui. Terminar e acabar com o seu sonho é fácil. Difícil é acabar com o sonho de Deus. Não, eliminar o sonho que você tem é fácil, porque muitas vezes até mesmo nós abrimos mão do nosso sonho. Difícil é eliminar o sonho que Deus projetou para a nossa vida. Os irmãos pegam, tramam contra José. A Bíblia diz que os irmãos estão trabalhando. O pai de José, Jacó, fala para que José vá ver os irmãos, vá trazer notícia, vá levar comida. E os irmãos, quando vê José, eles já começam a zombar. Talvez estão zombando de você. Estão dizendo: ele está achando que vai ser pregador, que vai ser dono de oficina, que vai abrir confeitaria. Fica tranquilo, deixa que zombem. Continue no projeto, porque se o projeto está na mão de Deus, Ele é fiel para realizar esse projeto. José está chegando inocente, porque quem sonha os sonhos de Deus é inocente. José está chegando inocente, feliz, vai rever os irmãos, está levando comida. E de repente, quando os irmãos veem José, eles observam que eu tenho que encurtar por conta do horário, mas não é o horário que vai me atrapalhar também não. José é jogado no poço. Aquele poço estava seco. Os irmãos de José matam um animal enquanto José está no poço, e começam a tramar como vão levar a notícia da morte de José para Jacó. Aquele poço que está seco não traz morte para José. O que eu quero dizer sobre isso? Essa sequidão que você está vivendo nesse tempo não vai trazer morte para você não. Não é a sequidão do desemprego, não é a sequidão da vida sentimental, não é a sequidão de relacionamento que vai te matar. Deus já está usando os próprios invejosos para tirar você dentro desse poço. Não tenha medo. Eu nem consigo falar que fique em paz. Eu vejo Deus te abraçando de uma forma única. E Ele diz assim: diga a ela que sou o Deus que cuida da casa, que cuida da família. Tu chegaste nessa casa com o coração aflito, porque tu necessita de direção da parte de Deus. E Deus diz assim: podem ter te jogado de lado, podem ter te deixado de escanteio, podem ter desprezado a tua casa e a tua história, mas Deus Deus. José sai do poço, seu irmão Rubem, o irmão mais velho, que tem a obrigação de proteger, porque a Bíblia diz, as diretrizes humanas diz que o mais velho é para proteger o mais novo. Até no trânsito diz que o caminhão, os carros maiores é para proteger os pequenos. Rubem tem uma responsabilidade sobre a vida daquele irmão. Rubem fala: não, vamos tirar ele do poço. Mas Rubem não consegue controlar os demais. E os demais falam assim: bom, então já que não vamos deixar no poço, a gente vai matar o animal,
vai manchar essa túnica de destaque, porque antes ele tentaram vestir essa túnica. E o que Deus projetou para você, ninguém topa, não cabe. Não, para com esse negócio de, ai, não foi soprado o meu nome ainda porque fulano. Não, a túnica que Deus reservou para você, eles podem até tomar, podem manchar, podem rasgar, a túnica é sua, ninguém toma. É que eles acham que o nosso destaque está do lado de fora, e na verdade está do lado de dentro. José, a túnica é manchada. José é vendido, filho preferido de Jacó, é vendido para ser escravo no Egito. Ele tira, os inimigos invejosos tiram ele de uma posição confortável como filho amado do pai, e é transportado para o Egito para trabalhar como escravo. Os filhos chegam até Jacó e apresentam a roupa manchada de sangue para Jacó, e eles dizem assim: olha, a besta fera do campo matou José. Eu imagino a dor desse pai, eu imagino a lágrima desse pai. Mas aqueles irmãos invejosos, eles não tiveram piedade do pai, eles não tiveram um espírito de compaixão pela vida do próprio pai. Jacó passa anos de tristeza, passa anos de angústia, passa exercendo um cuidado excessivo sobre Benjamim, por ter medo de perder Benjamim. E José está lá como escravo. Mas mesmo como escravo, a Bíblia diz que em todo tempo Deus estava com José. Se eu fosse você, eu já tinha levantado a mão para o alto e agradecido, porque Deus está dizendo: em todo tempo eu estou com você. Não, pode não ter irmão, não ter pai, mas em todo tempo Deus, Ele está com você. José está trabalhando, e a esposa de Potifar acha José bonito. Talvez o serviço pesado como escravo deixou José com um perfil, um corpo arrumado, né? Esses negócios de academia aí, né? Levantou peso e ele ficou bonito, ficou com um físico bom. E aquela mulher, ela começa a cobiçar José. José está ali tranquilo, está exercendo a melhor função que alguém pode exercer: servir. Nunca sinta-se diminuído enquanto você está servindo. Todas as vezes que eu subo no altar, eu agradeço a Deus, porque Ele não me trouxe para fazer nada mais, nada menos do que servir. Não, porque eu vou chegar lá, eu que sou a pregadora. Não, é eu que vou servir. Que coisa boa. Você é privilegiado quando serve. Você é privilegiado quando Deus te escolhe para fazer parte do banquete dele e servir a igreja dele. José está lá servindo, e quando José está servindo, a esposa de Potifar, o qual não é citado o nome, e eu creio que ela era uma mulherona top, dessas mulheres bonitas assim como eu e você, porque nós que somos cristãos temos a beleza, a graça, a unção de Cristo. Não existe mulher mais bonita do que nós, não. Se o inimigo falou: ei, não, você está feia, sua cara está manchada, você está gordo, seu cabelo está ruim, é mentira do inferno, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, se tem mulher bonita, é na casa de Deus que as tem. Tem tanta mulher que está com complexo de inferioridade, está com depressão, dizendo: eu sou feia. Mas, gente, você é filha de Cristo, você é linda, você é top, você é magnâmica. Só que aquela mulher não era filha de Cristo. Ela era uma mulher que tinha bens aquisitivos que permitia que ela fosse bonita, que fosse bem tratada. Eu costumo dizer que o diabo nunca vai oferecer prato ruim, ele vai oferecer um prato bom. Aí aquela mulher aparece para José, e quando ela aparece para José, ela começa a seduzir José. Como José entendia que o que Deus tinha para ele era maior do que ser amante de uma mulher, ele foge. Você precisa entender qual é o projeto que Deus tem para você. Porque se José tivesse deitado com a esposa de Potifar, ele seria apenas amante da esposa de Potifar. Mas ele falou: não, Deus está comigo, e se Ele me trouxe para o meio dessa escravidão, é porque Ele tem uma história no meio dessa escravidão. Não importa as correntes que você esteja vivendo, pode até aparecer oportunidades maiores, propostas maiores, mas se Deus colocou você ali, recuse o que parece maior, porque o que vem à frente é melhor. José, por conta de rejeitar o pecado, ele paga um preço. Todos que rejeitam o pecado pagam um preço.
José, por conta de rejeitar o pecado, ele vai preso. E ali naquela cela, a Bíblia diz: e Deus estava com José. Quantas das vezes tem uma moça que fica de pé, você de blusa branca, cabelinho encaixado. Você. Quantas das vezes nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, o Senhor não está comigo. Quantas vezes nós olhamos e começamos a questionar a forma do como Deus está tratando a situação da nossa vida. Enquanto eu estou pregando aqui, o meu Deus mostra o seu coração aflito. E a tua oração é: Deus, me dá sinais de que tu estás comigo. E Deus diz assim: é por isso que eu te coloco de pé nessa noite, para que tu saiba que nesse vale de aflição eu continuo sustentando a tua mão. Alamando de ti, rabaia, sou de ti. A dor do abandono, lecaia, não te mata. A tristeza não te mata, porque Deus continua te conduzindo por caminhos de esperança. Ele diz assim: filha, não se aflija e nem desespera, porque o que eu tenho é maior e melhor do que você pode imaginar. Enquanto José está na prisão, está servindo. Não importa o lugar que Deus te coloque, sirva. Ah, não, eu vou deixar a diaconisa estar aí, ela que faça sozinha. Não, eu vou ajudar. Ah, não, a líder de irmãs, ela diz que sabe tudo. Não, sirva, não importa o lugar que Deus te coloque, sirva. Eu não tenho dificuldade com isso. Se eu chegar no ministério e precisar carregar a cadeira, bora carregar a cadeira. Se precisar limpar o banheiro, bora carregar banheiro, limpar o banheiro. Mas sabe o jeito que eu sou. Eu não tenho dificuldade. O que eu quero é estar no meio. Não importa se é pregando, se é varrendo, se é pondo cadeira. O que importa é que ele está servindo. Não importa o lugar onde Deus te colocou, apenas sirva. José está lá servindo. Eu creio que José trazia à memória dele o que dava esperança. José naquela prisão, José dizia assim: eu estou falando, eu estou trazendo, vem na cena comigo. Eu pensava que José deveria pensar assim: não foi isso que Deus escreveu para mim. Não, Deus não falou nos meus sonhos que eu seria escravo e depois seria preso, e preso por um crime horrível, um crime de escrúpulo. Não foi isso que Deus falou para mim. O que eu estou vivendo é o que o homem está fazendo. O que Deus escreveu para mim é outra história. Você precisa decifrar o que Deus falou para você, porque quando Deus falou, está falado. Mesmo que os caminhos estão sendo diferentes, no final vai acontecer aquilo que Deus prometeu para a tua vida. José está preso, o carcereiro confia afazeres e a chave do presídio na mão de José. Não, porque quem tem unção para governar, onde estiver, ele vai frutificar. Ah, não, eu não estou conseguindo porque é um lugar pequeno, é um lugar estreito. Não, se você tem unção, onde tiver, você vai frutificar. José está lá cuidando, ajudando, até que dois personagens da história têm sonhos, e José interpreta o sonho. José interpreta o sonho e deixa claro: olha, quando você estiver lá na mesa servindo o rei, porque um ia morrer, e quando você estiver lá na mesa servindo o rei, lembra de mim. Tem pessoas que são assim mesmo, que só lembra de nós no tempo das dores, só lembra de nós no tempo da aflição, só lembra de nós para pedir oração, mas quando está bem, eles até esquecem quem a gente é. Tem pessoa que é assim mesmo. O copeiro, quando chega lá, ele falou: eu quero servir, eu quero cuidar do rei. Nem lembrou de José, mas Deus não tinha esquecido de José. Levanta a mão, porque eu quero dizer: Deus não esqueceu de você. Pode alguém falar assim: não, quando ele está na firma eu levo o seu currículo, quando eu passar no concurso eu apresento você. E esqueceu, mas Deus não esqueceu de você. José esquecido, mas mesmo na área de esquecimento, José está produzindo. Oh, minha linda, fica de pé um pouquinho. Essa mocinha de blusa branca, sai estampada, fica de pé um pouquinho. Enquanto eu estou pregando a palavra, eu sei que você já viveu correntes que limitaram o seu estilo de vida. Correntes que, quando eu olho para você, o meu Deus diz assim: ela está viva por um milagre. Foi encontrada por tantos homens maus, que quiseram acabar com a tua história. E hoje você tem pago um alto preço,
Porque algumas pessoas olham e ainda não acreditam naquilo que Deus está fazendo na tua vida. Deus está dizendo: nesse deserto de dor que você está passando, é eu alicerçando para poder te usar num futuro bem presente. Deus diz assim: abra a tua boca sem medo, porque sou eu, Deus, que vou confirmar as palavras que saem da sua boca. Não importa se é no poço, não importa se é na escravidão, não importa se é na prisão, a cada processo você vai frutificar e Deus vai te usar. José está preso, o copeiro está trabalhando e Deus está trabalhando. Deus coloca no coração do rei, Deus coloca um sonho que haviam 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As pessoas, os magos na época, era normal chamar cartomantes, e na época o rei chama os adivinhos, os cartomantes, para vir interpretar aquele sonho. E ninguém consegue interpretar, ninguém consegue revelar o que está acontecendo. Naquela hora, o copeiro lembra de José, e o rei chama José para vir interpretar no sonho. José com excelência interpreta o sonho, e ele diz assim: olha, são anos de dificuldades. Os 7 anos das vacas gordas quer dizer que vai haver muita prosperidade aqui no Egito. Mas vai chegar uma época em que vai chegar a época das vacas magras, onde serão tempos de necessidades. Ei, Deus já estava ensinando José a ser administrador das suas finanças. Sabe o que Deus está dizendo? Na época de coisas gordas, aprenda a guardar dinheiro. Não, porque na época de coisa gorda a gente quer ir para a praia, quer fazer churrasco, quer comprar sapato novo, quer ostentar aquilo que a gente ganha. E Deus está falando assim: olha, aprenda a ser um educador financeiro dentro da sua casa, porque uma hora quando a vaca magra chegar, você não vai dizer que eu não avisei, porque eu dei as vacas gordas. Depois de falar: estou na prova, é porque você não soube administrar. Na época gorda, em vez de você gastar, em vez de você guardar, você quis gastar. Na época gorda, quando a vaca estava dando leite largado, você estava comprando sapato da Arezzo, você estava comendo picanha, você estava comprando carro. Tem gente que compra carro, tem gente que compra Mercedes e tem coragem de parar no posto e fala: põe R$10 de gasolina. Eu prefiro andar de carro e encher o tanque. No tempo de vaca gorda, aprenda a guardar. José está conversando com o rei, está dando uma aula de finanças para o rei. Está dizendo assim: ó, vai ter tempo bom sim. Vai ter tempo que vai dar para fazer festa, que vai dar para comprar coisas novas, mas vai chegar o tempo difícil. Deus está avisando alguém aqui nessa noite, que nesse tempo bom que você está vivendo, comece a poupar, comece a guardar, porque vai chegar tempo difícil. Não, eu não sou profeta que profetiza maldição, eu sou profeta que traz uma nova visão. Essa palavra serve até para mim, para a gente aprender a guardar. Quando o rei ouve aquilo, ele fala: eu preciso colocar um homem que tenha estratégia, que tenha expertise de como conduzir a esse tempo. Interessante que José, ele não se apresenta, pode ser eu, porque o currículo de José não é um dos melhores. Eu olho para José, eu vejo o começo da história dele, um filho mimado. Filho mimado, eu sou filha única, filho mimado é terrível. Filho mimado não sabe repartir. Ai, pastor, ajuda eu. Filho mimado não gosta de repartir, tudo é só dele. Até quando pega na mãe dele, ele olha feio dizendo: a mãe é só minha. Quem tem muito irmão não tem esse problema, né? Ele deixa todo mundo ser, a mãe dele ser de todo mundo. Filho único é problema. Vê, José é um filho mimado. Olha o currículo de José: filho mimado, invejado pelos irmãos, passa por escravo, cadeiro. E aí o rei olha e fala: vai ser o governador. Você está achando que o seu passado não vai dar para você reinar, não? Ah, não, porque eu vim das drogas, porque eu vim da macumba, porque eu vim da cadeia, não vai dar para Deus fazer nada. Mentira, é o seu currículo sujo que vai manifestar a glória de Deus, mostrando: ele está limpo, ele está limpo, ele está limpo, ele está limpo. É essa história de vergonha que Deus vai fazer virado para honra. É essa história. José é governador, José está governando, José está separando o que pode gastar, o que não pode. O senhor pode ficar de pé um pouquinho, moço de blusa azul? José está alinhando as coisas. Eu creio que com José,
existiam outros ministros que auxiliavam. Vamos trazer como agora, na nossa época de agora, o prefeito precisa dos seus secretários e vice-versa. E Deus está dizendo assim: eu dei uma expertise para você ter uma missão de apoio ao lado da autoridade. É a primeira vez que eu te vejo, mas eu vejo Deus te levando para escalão para ajudar alguém a administrar algo. Elia, Rechobia, Sidequeia. Embora exista uma inveja dizendo que ele trabalha lá, ele está na assessoria lá, ele está sendo paparicado lá, Deus está dizendo: foi eu quem te escolhi e te coloquei lá. Descansa o teu coração, diz o Senhor. Deus coloca José está ministrando, os ministros estão ajudando José, auxiliando José. E nesse inteirinho está tendo fome. Os irmãos de José, eles estão caminhando atrás de comida, e eles vão parar lá no palácio, aonde está José. A Bíblia diz que quando os irmãos de José chegam lá, José já está vivendo uma outra história. José já tinha casado, José já tinha filhos. E sabe o que eu entendo? Que não é porque você está no deserto que você não pode frutificar. Não, eu estou no deserto, então eu não vou tomar banho, eu não vou pentear cabelo, eu não vou trocar de roupa. Eu estou sofrendo no deserto. Não, no deserto eu vou continuar me movimentando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar produzindo, do mesmo estando no meio do deserto. Tem hora que a gente estica o deserto da vida da gente. A Bíblia diz que José estava tão pronto para viver aquela história, que quando a esposa dele engravida, o primeiro filho que eles têm, eles colocam o nome Manassés. Que Manassés venha nascer dentro de você aí. Porque quando José dá o nome de Manassés ao seu filho, ele diz: Deus me fez esquecer. Você vai ficar até quando lembrando o seu passado? Você vai ficar até quando pisando nesse passado? Gera Manassés aí: Deus me fez esquecer. Levanta a mão comigo e diz assim: eu sou geradora. Manassés, Deus me fez esquecer todas as minhas dores. Eu estou em paz. José estava dizendo assim: não importa, todo mundo cantou aqui, e não importa o que eu sofri, o que importa é que mas você quer sobreviver com depressão? Você quer sobreviver dizendo: ninguém gosta de mim, não sai de casa? Não, esquece isso aí. Vai para frente. Você não é caranguejo para andar de lado e nem para trás. Você é filho, anda para frente. Lá na frente tem vitória, lá na frente tem história, lá na frente tem recomeço. É lá na frente, atrás não tem mais nada, lá atrás não dá para arrumar. O que você viveu, o que você passou, não dá para reescrever. E o sangue de Jesus que nos livre de viver tudo que a gente já passou. A ordem agora é ir para frente. José, depois que ele esquece, o esquecimento das nossas dores nos faz gerar Efraim, nos faz gerar prosperidade. Como assim, pastor? Porque enquanto você está dizendo: aí eu sofri, viu? Nossa, olha, não foi fácil, viu? Você não esqueceu, não tem como Deus trabalhar. Agora quando você esquece, Deus fala: então agora eu vou fazer você prosperar. Mas aonde? No lugar da sua aflição. Aonde você foi humilhado, onde você foi envergonhado. Não, é naquele mesmo bairro, é na mesma casa, é no mesmo emprego, é lá mesmo que eu vou fazer você prosperar. Não precisa mudar de cidade, não precisa mudar de país, fica firme lá. Tem hora que eu brinco comigo, e às vezes o Rafael, a Marina, esses meninos que me acompanham, a Evelyn, o Douglas, eles sabem que eu já tive muita vontade de ir embora de Boituva, muita. A minha oração era só essa: Deus me tira daqui. Para querer ir Sorocaba que nem gente grande. Falei: eu vou para Sorocaba, eu vou para não sei aonde. Eu fui até para os Estados Unidos. Na hora da minha dor, tudo na minha cabeça, né? Não saí de Boituva. E Deus dizia para mim: fica aqui. Eu falava: Deus, não dá. E Deus falava: fica aqui. De repente, anos foram passando. Não, foram dias, não foram meses, foram alguns anos. Tem coisa que dói. Só que enquanto eu estava doendo, eu estava servindo, eu estava trabalhando, eu estava pregando, eu estava vivendo. Quando eu vi, falei: ué, cadê aquela dor aqui? Nasceu Manassés dentro de mim. Eu falei: epa, eu esqueci. E agora? Deus falou: agora eu vou fazer você prosperar. Ei, que o Efraim venha tomar conta de ti. Que você esqueça as marcas do seu passado. Que você esqueça as decepções que você viveu. Ontem uma mulher negra linda de roupa estampada, a senhora, não,
Quer ser negra também, né? Fica de pé, minha linda. Elia chobia de sirra de ki e choi. Enquanto eu estou pregando essa palavra, eu vejo um Deus da cura que te visitou. Halamaya chomirra de sirra. Ele diz assim: fui eu quem te curei, que arranquei desde a raiz, porque os médicos diziam assim: o processo vai ser difícil, mas eu estava em todo o tempo do teu lado, no meio daquela dor. O câncer não te matou. Halamaya chomirra terra edeia choi. Agora o Deus Todo-Poderoso vem e diz: eu tenho muito para escrever na tua história ainda. Enquanto tu estás aqui, eu vejo Deus indo visitar o teu lar, visitar a vida dos teus filhos, e Ele diz: tu acha que eu acrescentaria dias de vida para que tu não pudesse dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor? Descansa, deixa o Efraim nascer lá dentro da tua casa, porque tem prosperidade de Deus chegando lá. José estava vivendo um tempo novo. Deus me fez esquecer, eu estou próspero. E quando ele está próspero, quando ele está bem, quem aparece para José? Os invejosos. Dá uma raiva, né? Fala: olha, passei tudo isso, passei tudo desse problema, eles nem olharam na minha cara, agora eles aparecem. Só que José, na hora que os invejosos aparecem, ele escolhe um lugar para chorar. José estava equilibrado, José estava pronto para receber aqueles que traíram ele. Você precisa ficar pronto para receber quem te traiu. É uma palavra dolorida, porque abraçar quem ama a gente é fácil, abraçar quem protege a gente é fácil. Difícil é abraçar quem nos traiu. Eu não sei porque Deus está mandando trazer a palavra para essa igreja, mas Deus está dizendo: prepara o seu coração, porque vai ser necessário você abraçar quem te traiu. Vai ser necessário. José procura um lugar, chora, restabelece as suas emoções e vai de encontro aos seus irmãos. É lógico que aí tem uma história de uma taça, de vai e de volta. Eu não vou me estender a tudo isso. Eu queria que você ficasse de pé um pouco ruiva, linda como Davi. Eu não vou me estender na taça, mas eu quero ficar desse encontro de José com os irmãos. Eu creio que as emoções de José estavam à flor da pele, porque a própria Bíblia diz que José precisou procurar um lugar para chorar escondido, para depois ter um encontro com os irmãos. Deus está dizendo assim: prepara o seu coração. Alabaia, chobia, porque alguém vai bater na porta para pedir perdão, e você fala assim: eu não quero nem olhar, não quero nem ver, não quero saber. E Deus está dizendo: vai bater na porta e vai pedir perdão. Você precisa estar com o coração, com a sua mente alicerçada em mim, para que você já esteja vivendo Manassés e Efraim na sua vida, porque aquele que te traiu, aquele que te enganou, as mentiras que sopraram do seu nome, que até mesmo no meio das famílias já não te aceitam mais, Deus está dizendo: prepara, porque volta para pedir perdão. José, os irmãos tinham esquecido da fisionomia de José, porque quem bate esquece. Difícil quem apanha. Quem bate esquece. Os irmãos tinham esquecido da fisionomia de José, mas José, quando olha, fala: são meus irmãos. Só que ele não olha com mágoa, ele não olha com revolta. Ele entende que aquele retorno dos irmãos dele é o retorno da bênção de Deus sobre a vida dele. Ei, querido, quando Deus trazer quem te magoou para perto de você, não olhe com mágoa, com revolta: agora chegou minha vez, eu vou reivindicar meus direitos. Não, abrace, abençoe, trate bem, dizendo: olha, o mal que você projetou para mim foi tão bom, que se eu não tivesse passado por esse ciclo, eu não tinha chegado até aqui, governador. Tem muito mal na vida da gente que vem para bem, que a gente não entende na hora, mas tem muito mal na vida da gente que vem para bem. José, que me impacta, ele pede para os irmãos trazer seu irmão Benjamim, seu pai Jacó. Jacó já está velhinho, Jacó já está sem esperança, Jacó já está contando os dias de vida aqui na terra. Ele já tinha a túnica manchada de sangue, mas ele não tinha a verdade. Então Jacó, o que ele tinha era uma falsa ilusão de que ele tinha perdido o filho amado. Talvez Jacó não teve nem coragem de pedir aos seus servos para lavar aquela túnica. Talvez Jacó deixou as marcas do sangue, achando que era o sangue do filho dele, e lembrava e chorava daquela dor. Aí José vem e fala: olha, eu quero meu pai e o meu irmão aqui. Você já parou para pensar em Jacó? Jacó,
sem esperança, com uma história de uma túnica manchada na mão, com o registro do seu filho morto na mente. Agora ele depara com José vivo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Você até pode estar com o diagnóstico de ruína, você até pode estar com o diagnóstico de porta fechada, você até pode estar com o diagnóstico contrário, mas já vem vindo um José dizendo: não, o que você está na mão não é verdade, eu ainda continuo vivo. E Deus está dizendo assim: prepara, porque eu vou usar a tua voz nos 4 cantos da terra. Deus mostra a respeito de paternidade. Alaia Jopirra terra. E Deus diz assim: eu sou o teu pai. Pai Camandocirra. Porque às vezes nós olhamos para os nossos pais e nós achamos uma base para nos alicerçar na palavra. Mas Deus está dizendo assim: eu entro na tua vida como pai, te dando base, alicerce, para que tu venha viver os propósitos que eu, teu Deus, tenho. Tu não está sem cobertura paternal. Deus já está levantando um exército de homens e mulheres que vão ter sua filha. Alando, Cabaia, Joe, Desira. Apenas continue me servindo. Isso, José, Jacó senta na mesa com o filho. Parece que, enquanto eu estou pregando essa palavra, eu vejo Deus restaurando a esperança na vida de corações. Fica de pé, moça de vestido azul estampado. Elia Rechoube Keniha de Solde Refaz. Deus está devolvendo esperança ao seu coração. Aquilo que você tem dado como morto e tu diz assim: não tem como eu viver mais a alegria do que eu era antes, não tem como eu produzir como eu produzia antes, porque você sofreu muitas decepções ministeriais. Aí o Deus Todo-Poderoso vem e diz assim: eu vou te usar muito mais do que antes. Há momentos que tu diz assim: eu fico com a minha boca fechada, porque eu sei o que é zombar quando Deus me usava e diziam que não era Deus. E Deus está dizendo: eu vim aqui para te justificar nessa noite. Edide sob a nécia. Tu és vaso de barro com tesouros escondidos dentro. Não importa o que falaram, não importa o que pensaram, eu sou o Deus que te chamei e te escolhi para grandes coisas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto eu imagino Jacó sentado na mesa, olhando para uma esperança que no coração dele estava morta. Deus vai colocar você aonde acharam que você não ia sobreviver. Deus vai levar você a lugares aonde as pessoas comentaram dizendo: morreu, acabou o ministério, e acabou a história da família dela, acabou a história da empresa. Deus fala: é nesse lugar mesmo que eu vou colocar você sentado, para você dizer, para todos poderem dizer: ainda tem vida. A reunião dessa família é um marco para a história daqueles que se sentem desmotivados. A reunião dessa família é um marco da história para o nosso coração, que muitas das vezes achamos que não vai dar tempo de Deus fazer tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa história. A Bíblia diz que nós devemos esquecer das coisas passadas, que nós devemos prosseguir indo rumo às coisas novas do que Deus está fazendo para nós. Jacó, Deus preservou Jacó com vida para poder ter um encontro com seu filho José. Nessa noite eu quero declarar para você que Deus está preservando você com vida, para você ver tudo aquilo que Deus projetou para a tua casa, para a tua história, para a tua família. Eu quero convidar você a ficar de pé. Hoje nós estamos com muitas dificuldades. Eu tenho saído de um processo de diabetes que não está fácil, pastor, mas Deus é fiel. Aleluia. Deus é bom. Ele não dá prova que a gente não possa aguentar, né? Estou pregando aqui, só eu sei como está difícil, mas eu acredito que a restauração da minha saúde vai chegar, porque Deus já usou vaso nessa noite, dizendo que a minha restauração de saúde vem vindo. Eu creio que Deus vai fazer o melhor por mim. Naquela festa do almoço, José não jogou nada na cara de ninguém. Sabe por quê? Porque José estava curado das tuas emoções.
José não jogou nada na cara de alguém dizendo assim: ei, foi vocês que me venderam, foi vocês que fizeram eu passar por caminhos de dores. Não, José não falou nada disso. José serviu o melhor banquete, dizendo: o que importa é que hoje eu estou junto com a minha família e eu posso ver o meu pai Jacó. Que o espírito de cura das emoções venha ser derramado sobre você. Que o espírito de cura das emoções seja derramado sobre a sua família. Que você não carregue o fardo da mágoa, da angústia, das marcas do passado, mas que você possa dizer: não importa o processo que eu tive que passar para chegar até aqui, mas hoje eu sento na mesa com todos e sirvo o melhor banquete, pois foi Deus quem me escolheu. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não tenho condições de fazer o apelo, eu vou deixar o apelo para o pastor fazer, mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você como José, que está vivendo alguns processos no meio do Egito, está vivendo alguns processos que tem machucado a tua alma, que tem machucado o teu coração. Ou talvez está como Jacó, com marcas de perda, com marcas de morte, mas a esperança de Cristo já está chegando sobre a tua história. Eu quero orar por você, mas eu quero que depois dessa oração seja feito o apelo para que pessoas se rendam aos pés do Senhor. Levante a mão para o alto. Senhor eterno e Deus maravilhoso, eu venho nessa noite orar pelos teus filhos que têm vivido processos, Pai. Processos de serem jogados no poço do esquecimento, processos de serem vendidos como escravos, processos como presos, ó Pai. Mas de tudo isso o Senhor está projetando para dar a chave do governo sobre as mãos deles. Senhor, quando Tu dá a chave de governo sobre nossas mãos, nós já temos que estar com nossas emoções equilibradas, nós já temos que estar posicionados para que a Tua glória seja manifestada. Não permita, Senhor, que nós venhamos produzir em nós espírito de mágoa, de vingança, de tristeza, mas que nós venhamos produzir em nós Manassés e Efraim, que fez nos esquecer das dores e viver alegre na terra da nossa aflição, que nos fez prosperar no lugar das nossas dores. Toma a sua igreja, guarda, Senhor, fortifica ela cada dia mais, e que ela venha florescer e entender que independente de onde o Senhor nos plantou, quando o Senhor nos planta até em lugares secos, nós daremos frutos e frutos de excelência para a glória do Teu nome. Amém. Pastor, o senhor faz o apelo? Sou a bêbada da rua. Eu sou uma prostituta. E eu aquela mulher abandonada, sem escrúpulo nenhum, aquela mulher sem caráter. Aquela menina chega na porta da minha casa com apenas 6 anos, e ela diz assim: não, vai ter um culto das crianças na minha igreja. Eu conhecia Jesus de 2 formas. A primeira era na porta, dando escândalo e vendo alguns virarem o rosto para mim. E a segunda, eu e minha mãe, nós fazíamos um copão de caipirinha com limão, ligava no R.R. Soares e ficava ouvindo a palavra. Às vezes o R. Soares dizia assim: você que está com a pinga, aí Deus tem uma palavra para você. Nós virava a pinga, chorava e dizia: é para nós, é comigo. Meu Deus. E a gente bebia a pinga e chorava. Aquela menina chega e fala: vai ter um culto na minha igreja. Eu tenho uma palavra para você. Eu queria convidar você para ir nesse culto. Eu olho para aquela menina, o meu coração treme de medo, porque eu nunca tinha recebido um convite para entrar dentro da igreja. Eu gostava demais daquela criança, e eu disse: e agora o que eu faço? Eu sorri e falei para ela: vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri para mim, sorri com um olhar inocente, e ela diz assim: espera aí, eu vou perguntar para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Não, você está aqui, seu pastor sabe que você está aqui? Não, ou você é daquela que vai e volta e ninguém sabe onde você está. Não, você é daqui que veio debaixo de uma cobertura, que veio debaixo de uma bênção. Você é aquela do movimento. Não, estou sabendo que tem profeta, estou sabendo que tem manto. Eu não preciso sair debaixo de cobertura, eu saio de qualquer jeito. Não, ei querida, se você quer ter vitória, aprenda a ter cobertura espiritual. Fica de pé, minha linda. Relebaia choui, Reli echobia, Reli decaia chou, Reli reface. Eu fui surpreendida por aquela menina, porque ela tinha 6 anos de idade e ela estava falando de uma autoridade espiritual. Enquanto eu olho para você, eu vejo a bondade de Deus sobre a tua vida. Andacaia choui,
Alamandecia chobi refácia. Assim diz o Senhor: decaia, relibiasse. Eis que eu teu Deus estou indo adiante. Tu chegaste aqui com o coração aflito e tu tem uma tomada de decisão a fazer. E Deus está dizendo assim: dequia chobecia. Se tu fores para a direita, eu irei contigo. Se tu fores para a esquerda, eu também irei contigo. Relebandexia, eu vejo uma mala. Alabandequi refácia. E Deus diz: eu estou contigo nesse negócio. Tu não está sozinho, tem o meu aval, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina vai embora para casa e eu fico tranquila, porque eu sabia quem eu era e o pastor dela também. Eu falei: estou livre, jamais ela vai vir comigo no terreiro. Passado de 7 a 10 dias, essa menina chega linda na porta da minha casa. Ela chega bem vestida, porque filho de crente anda bem vestido. Não, se você trouxe sua criança cheia de ranho, com a fralda cheia, vai dar um jeito nela. Não, porque filho de crente anda bem vestido. Não tem esse negócio da mãe chegar escovada, chegar toda arrumadinha, o filho vir feio. Não, filho de crente, a filho daquele que serve a Deus, ele anda bem arrumado. Não, a nossa casa, não, eu digo assim, ó, pregue o evangelho, mas se for preciso, use palavra. A forma que você anda, a forma que você veste, a forma que você trata os seus filhos, essa forma já é uma maneira de pregar o evangelho. Essa menina chega na porta da minha casa de Bíblia na mão. E ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir com você na sua igreja, porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Eu dou um sorriso, eu falo: ela é louca. O pai, a mãe, o pastor, esses crentes são tudo louco, porque aonde eu for, Deus não entra. Eu pego aquela menina, eu pego aquelas roupas do patuá e vou caminhando com essa menina para o terreiro espírita. Aquela menina vai silenciosa e eu vou pensando assim: esses crentes vão ter que fazer um culto de libertação, porque ela vai vir com tanto demônio que eles vão se arrepender de ter liberado ela para ir comigo. Relebasse, relebai ketúbia desi refai etchor. Enquanto eu estou falando essa palavra, me veio o som de um tambor. Ralamando, relidefai a serra. Bateram um tambor para tu ir embora. Releia de que refácia. E disseram: aqui eles não ficam, nesse bairro eles não ocupam. E Deus está dizendo: fui eu quem te trouxe a essa cidade. Alamando de si reface. Eu vejo Deus desenrolando papéis em teu favor. Alamando de sirra, dinheiro que foi perdido, esquecido. Deus está dizendo: eu começo a revirar os papéis e começo a trazer para a tua mão. Alabaias-te, o devorador não vai ter ação sobre a tua vida. Não pode o macumbeiro dizer que tu vai embora, pode dizer que a igreja da Tijuca vai fechar. Deus está dizendo: eu estou te enchendo da minha glória e trago finanças esquecidas para a tua casa. Tem vindo dinheiro esquecido, pastor. Aquela menina chega comigo no terreiro, ela dobra os joelhos. Ela dobra os joelhos, existe uma cortina, nós vamos colocar roupa para começar o trabalho. Quando começa a bater a tabaca e abre a cortina, eu percebo que aquela menina de 6 aninhos de idade, ela senta e coloca a Bíblia no colo. A mãe de santo, ela olha para nós, a mãe maior, e ela diz: vamos riscar o ponto. Começamos a riscar o ponto uma vez, nada aconteceu. Começou a riscar o ponto a segunda vez, nada aconteceu. Riscou o ponto a terceira vez, nada aconteceu. Aquela menina sentadinha olhando para nós, a mãe de santo olhou e disse: quem é essa menina? Eu digo: é fulano de tal. E quem trouxe? Fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Não, eu já estou profetizando para a tua vida enquanto você está com a mão erguida. Quem anda com a cobertura não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Não, quem está com você é maior, é maior, é maior. O Deus que está sobre a tua vida. Não chega macumba, não chega mandinga, não chega palavra de maldição, porque o nosso Deus é maior. Não, para com esse negócio que você está debaixo de maldição, que você está debaixo de olho gordo vai ter que emagrecer, porque o nosso Deus é maior. Não, o nosso Deus é o único que pega a maldição e faz transformar em bênção. Eu entendo, minha pastora Terezinha, que naquela noite
Deus mostrou e me ensinou a importância de estar debaixo da obediência dos seus líderes. Não, tem muito crente que está passando prova porque quer andar de qualquer jeito. Não, tem muita gente que está passando prova porque quer andar sem cobertura. Não quer pedir o aval. Eu vou pedir aval para homem? Não, eu não peço aval para homem, mas eu peço, ora por mim. Cobre-me, Senhor Jesus, com teu sangue. Eu não saio sem a bênção espiritual do meu pastor. Através da bênção e da obediência daquela menina, Deus parou o inferno para honrar a fé daquela menina. Você acredita que Deus está parando o inferno hoje? Você acredita que Deus está parando o inferno hoje? Não. Talvez você chorou até agora. Deus está dizendo: eu estou parando o inferno hoje para honrar a tua fé. Aquela menina é uma cristã boa, porque crente, até o adversário da nossa alma é. Quando eu saio do terreiro com aquela menina, ela não fica perguntando o que aconteceu, o que deu errado ou o que deu certo. Ela sorri e ela diz para mim assim: Sandrão, agora você vai comigo na minha igreja? Pensa na perna da Sandrão. Ela tinha para quem pedir proteção e eu. Falei, e agora? A minha perna tremia. E eu falei, se essa menininha com 6 anos de idade parou o terreiro, os crentes vão acabar comigo. E eu tinha muito medo de chegar lá e rolar. Falei, eu vou ficar rolando bem uns 5 meses, porque tem demônio lá. Eu não vou lá. Mas por amor àquela menina, eu fui no terreiro. Fica de pé um pouquinho. Acho que é a blusa bege. Eu sou ruim de cor, mas vai dar certo. Elibiando sirra. Elebai etchobi de sirrefaz. É por amor a você que Deus está me usando nessa noite. Halabando de caia de sirra. Eli de soubiécia. Enquanto eu estou aqui, eu estou vendo Deus visitar um presídio. Elebai chodi que ni refaz. E o Eterno diz assim: eu estou quebrando as cadeias do inferno que foi sobre a tua vida. Elecande sobre a nirra. Satanás diz que ia destruir a tua história, mas Deus está dizendo: sou eu um Deus que estou reescrevendo a tua história. Alamando caia tire subnécia. Assim diz o Senhor: repreende e dá uma ordem à tua alma, para que a ansiedade não tome lugar, mas que você enche o teu coração de fé. Alamande que refácia, porque tu diz assim: Senhor, na minha vida está tudo parado, e Deus diz assim: sou eu o Deus de movimento, mesmo estando em silêncio, eu estou trabalhando por você. Enquanto eu chego na igreja, eu ouço a palavra. Eu creio que eu sou uma pessoa que anima a fé de quem tem familiares fora da presença de Jesus. Porque às vezes você convida alguém e você fica sedento que aquela pessoa entregue a vida para Jesus naquele momento. Mas embora a palavra tivesse falado muito comigo, eu sabia que eu tinha um compromisso naquele terreiro. Aquela menina, enquanto fazia seu apelo, ela dizia: aceita Jesus, Sandrão. E eu começava a pensar: não posso, porque minha mãe é mãe de santo, porque é isso, porque é aquilo. E eu falava: vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de prostituir, vou ter que parar de fazer isso, parar daquilo. E não queria renunciar a nada daquilo. Deus, o plano dele é salvar a todos, mas é nós que decidimos e nós queremos Deus na nossa vida. Não, Deus não nos fez para perdição, Deus nos fez para salvação. Eu estou ali no terreiro, e naquele terreiro eu tenho a oportunidade de engravidar do meu filho Jonatas. Lindo, as meninas conheceram. No terreiro eu fui disciplinada, porque o meu corpo pertencia a um Exu. A partir do momento que a minha mãe tinha dado o corpo ao Exu, eu não poderia mais ter relações sexuais com homem nenhum. À noite eu via os demônios ter relações sexuais comigo. Eu acordava com marcas de mordida e de chupada sobre o meu corpo. De repente eu me envolvo com um homem e estou grávida. Aquele Exu me rejeita. Interessante que agora, no evangelho de hoje, vá disciplinar alguém. É que vocês não foram pastoreados pelo pastor Dirceu. Faltava uma escola dominical, já era um. Não. Aquele lá, o Exu olha e fala: não, ela não seguiu as regras. Querido, existe uma regra. Essa regra não foi o homem que colocou, não, para.
Talvez você diz para mim, pastora, mas eu sou divorciada, eu sou solteira e tenho mais, tenho mais de 18 anos, tenho 15 anos, não importa se você é solteira, se você é divorciada, se você é viúva. Se você está tendo um namoro que não condiz com a palavra, pare agora, porque você não é bijuteria, você é joia rara. Não, pastora, mas é que eu já tenho mais de 40 anos, é normal apertar aqui, é normal apertar lá. Não, você não é test drive, você é templo do Espírito Santo. Não, o coisa aqui é diferente. Não importa quantos anos eu tenho, eu sou rainha do Senhor. Homem nenhum vai chegar abusando, pegando. Quer experimentar, vai ter que casar. E o diabo não aceitou. Eu grávida, Deus é obrigado a aceitar você no adultério? Eu só vou pregar o que Deus mandou. Não vou pregar nem mais nem menos. Não, mas é que nós somos adultos, pastora. Você sabe adulto como é que é, né? Beija aqui, esquenta lá, então casa. Ou então joga água. Aplaude Jesus aí. Isso é ensinamento. Se valoriza, mulher. Se valoriza. Porque eu fui daquelas mulheres que precisei, fora fazer exame para DNA, obrigar um homem a assinar o nome de pai no RG, na certidão de nascimento. Porque eu passei na frente. Tem muita luta que você está enfrentando, porque você está passando na frente. Não, se você andar direitinho, você não vai sofrer não. Se você andar no caminho de Deus, não vai ter dor não. Porque mesmo que tenha dor, Deus é fiel para nos segurar no colo e nos sustentar diante das nossas dores. Eu fico grávida, sou expulsa daquele terreno. Quando eu olho, eu não sei se aqui no Rio, é a segunda vez que eu venho no Rio. A primeira vez, eu vim com a pastora Terezinha numa excursão. A pastora Terezinha disse para nós assim: não coma churrasquinho da rua. A senhora lembra disso? Minhas amadas, não coma, é perigoso. Nós viemos uma convenção. Quem comeu churrasquinho da rua? Eu acho que parei ônibus umas 5 vezes. Eu não podia ter banheiro e nem nada para estacionar. Desobediente. E toda vez que parava o ônibus eu lembrava bem que a minha pastora disse: não coma churrasquinho da rua. É a segunda vez que eu estou aqui. Então eu não sei se aqui tem, mas onde eu moro tem um local no estado de São Paulo chamado 25 de março. Se você não conhece, você já ouviu falar. 25 de março é um dos redutos onde vende muita bijuteria barata. E eu passei na 25 de março e eu observei que as bijuterias ficam expostas e quem quiser pega. As minhas amigas, aquelas que estão acostumadas a vir na 25, ela pega de pacote. E quando chega lá em Boituva, fala: esse aqui está com defeito, esse não presta. De 20 que ela levou, ela aproveita 10. Mas é porque é bijuteria. Eu quero dizer que você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo no Calvário. Você é joia rara. Não, você não está aqui para todo mundo ir pegando. Você não está aqui para todo mundo fazer o que quer. Não, você é a princesa do Senhor. Você é guardada no cofre real do Eterno. Então se posiciona nessa noite para viver a história que Deus escreveu para a tua vida. Eu ganho meu bebê. Eu ganho o Jonatas, que hoje está com 37 anos de idade. Eu continuo bebendo, eu continuo prostituindo, eu continuo tendo uma vida errada. Mas Deus prepara, diga Deus prepara. Nós temos mania de colocar a responsabilidade da nossa vida na mão de Satanás. Não, porque foi o diabo. Ei, querido, o diabo não tem a chave nem da casa dele. Não é você que vai ter, né? Não, as provas que você passa é só quando Deus autoriza. Não, o diabo não tem autoridade para brincar com aquele que serve a Deus. Enquanto eu estou com essa criança e a minha mãe no terreiro, a minha mãe tem um nódulo na orelha direita, onde ela perde o movimento do lado esquerdo. Quando vai fazer o exame, esse nódulo é um câncer. E o médico disse: se nós formos operar, retirar esse nódulo, ela vai ficar com sequelas ou pode até morrer. E nós o médico começou a instruir a minha família. A primeira coisa que eu lembrei: Sandro, se tu soubesse como Jesus te ama. Não, eu não lembrei de nada. O amor de Jesus é suficiente para te manter de pé. O amor de Jesus é suficiente para você adorar Ele. O amor de Jesus é suficiente para você glorificar o nome dEle. Eu entrei no banheiro bêbada. Eu fui participar de uma entrega de cestas básicas para a família vulnerável. Eu pego essa cesta básica e vou indo embora para minha casa.
quando eu coloco a cesta básica no chão, porque está pesada, o pastor Elias Adrião, ele passa com o carro e ele diz: filha, você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei: quero. Ele colocou a cesta dentro do carro e foi embora. Eu morava bem perto da igreja. Eu falei: mas olha como que crente é bicho esquisito. Se ele vai em casa levar essa cesta, o que custa ele levar eu? É porque o homem de Deus não coloca todo mundo dentro do carro. Não, o homem de Deus ele é sábio. Não, o homem de Deus ele é... Não, para com esse negócio aí, amiga de serviço, eu estou dando só uma carona. Ai, bem, você é ciumenta. Não, para de colocar as piriguetes dentro do carro. Para de colocar, abrir a porta da sua casa para qualquer um entrar. Vigia, guarda a tua casa. Tem muitos casamentos, pastora, que estão sendo destruídos porque as mulheres não souberam guardar a sua casa. Ah, não, mas eu não consegui até agora entrar na casa da pastora Débora. Fica feliz, filha. Você não está dentro da casa dela, mas você está no joelho. Ah, não é frequentando casa de pastor que traz salvação, mas isso é a oração e a transformação todo dia. Brinda a tua casa, brinda o teu lar, brinda a tua família. É que nós achamos que bom é ter quantidade. Importante é ter amigos de qualidade. Tenha poucos, mas tenha amigos leais. O senhor pode ficar de pé? Se nós fôssemos conversar de amizades traiçoeiras, o senhor saberia dizer em detalhes o que é traição. Eu vejo uma quebra de sociedade e eu vejo roubo. Eli e Tiobinécia batendo na costa e disseram: pode contar comigo. Mas na hora em que tu mais precisou, era a serpente que estava te picando. Deus está dizendo: veneno não te mata. Eli e Tiobiacirra, porque eu já venho vindo com providência. Eu vejo Deus entrando no banco de Caia-Cirra e dizendo: sou eu Deus que pago conta, sou eu Deus que tiro você do vermelho. Eu vejo Deus restaurando e dizendo: eu sou dono de empresa e eu não vou deixar você passar vergonha, mas brinda a tua casa.